Você sabe qual é o texto bíblico que fundamenta o que nós acabamos de cantar? Apocalipse 15. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 15. Esse cântico, este louvor, essa adoração ao Senhor está fundamentado nos versículos de Apocalipse capítulo 15. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 15. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8 e vamos seguir na nossa série de revelações de Cristo para a sua igreja. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E é bom lembrar, né, já que nós já estamos no capítulo 15 e já fizemos alguns sermões, não me lembro quantos agora, que o livro de Apocalipse não é um livro para causar terror naqueles que confiam em Deus. Então, se você crê em Jesus, você sabe que o texto de Apocalipse está falando sobre a sua misericórdia, sobre o seu modo de cuidar daqueles que são dele, dizendo o que vai acontecer no futuro. Apesar das dificuldades e aflições que venhamos a enfrentar neste mundo, é bom saber que Deus está no controle de todas as coisas e que podemos ter certeza de que estaremos com o nosso Senhor, salvos com Ele, e que Ele vai aplicar seu juízo e justiça neste mundo. Então é um livro de esperança, é um livro que traz uma mensagem do cuidado de Deus para aqueles que creem em Jesus. Para os que não creem em Jesus, ou que não o têm levado a sério, então sim, aí o livro é uma mensagem de tome cuidado, é uma advertência, que ainda assim é uma expressão de misericórdia de Deus. Então vamos ler o texto de Apocalipse 15, versículos de 1 a 8. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos, os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Nós temos essa liberdade de abrir aqui a Bíblia, de ler o texto, de nos reunirmos como pessoas que creem no Senhor, e nós somos gratos por essa liberdade que temos aqui em nosso país. Também somos agradecidos pela forma que o Senhor fez com que o Evangelho chegasse até nós. Obrigado também porque a tua palavra chegou a nós e hoje temos o entendimento da tua vontade quando nós lemos, estudamos e aplicamos o que nós temos visto na tua palavra. Pai, é algo especial para nós. Nos ajude mais uma vez, nesse tempo de adoração, a nos concentrarmos na tua palavra e tirarmos dela lições para nossas vidas. E que cresçamos também na nossa admiração da sua grandeza, da tua soberania. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Apocalipse 15. Os irmãos devem se lembrar que nessa série que estamos tratando, já se passaram os 7 selos. Os 7 selos
foram aquelas revelações que os anjos estavam trazendo a respeito do cuidado, a respeito do plano de Deus, da sua soberania em diferentes etapas. Já vieram então os 7 selos, as 7 trombetas já foram tocadas. Os selos então revelaram o plano de Deus, as trombetas revelaram as suas advertências. Agora chegou a hora do ponto máximo da ira de Deus, que são as 7 taças trazidas pelos 7 anjos, também chamado aqui de flagelos. Nós vemos então uma progressão dos juízos de Deus aplicados sobre os habitantes da terra. Vale lembrar o seguinte: nós, crentes, aqueles que compõem a igreja do Senhor, não estaremos naqueles dias chamados de grande tribulação. Nós, igreja, seremos arrebatados quando Cristo vier até os ares e levar todos aqueles que creem nele. Nós podemos ver isso no próprio livro de Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3, falam dos aspectos da igreja, as mensagens que o Senhor Jesus trouxe diretamente às igrejas, e depois, capítulo 4 em diante, nós temos já os acontecimentos dos céus, ou da perspectiva dos céus, a respeito do que estava acontecendo nos céus, e também aquilo que vai acontecer na terra. E serão vários juízos do nosso Deus, como nunca houve antes, num período então que a gente pode chamar de grande tribulação. Notamos então, com os capítulos que nós já estudamos, que a progressão do juízo de Deus está se desenvolvendo. Podemos notar isso também olhando outros 3 versículos apenas como revisão. Voltando para o capítulo 8, versículo 13. Lá no capítulo 8, versículo 13, João disse: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Naquele momento, estava sendo anunciada as trombetas, e algumas ainda viriam, e foi colocado aqui os 3 ai. Podemos ver no capítulo 9, versículo 12, que o primeiro ai passou, ou seja, aquela primeira sequência de juízo, de punição. Eis que depois dessas coisas, vem ainda outros 2 ais. E aí no capítulo 11, versículo 14, depois de mais alguns eventos sendo realizados, passou então o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Notamos então assim uma progressão daquilo que Deus está fazendo, ou que fará. Nós lemos o livro de Apocalipse como aquilo que está certo de acontecer. Logo, não são apenas repetições de eventos. Há aqui um progresso. Deus está no controle de todas as coisas e os seus juízos estão sendo aplicados de forma cada vez mais intensa. Agora, no capítulo 15, nosso capítulo de hoje, nós vemos que o ponto máximo da ira de Deus está chegando. Diz o versículo 1 do texto que nós lemos, uma parte dele: com estes se consumou a ira de Deus. É o ponto máximo. Então, repito, nós não estamos simplesmente indo e vindo, fazendo um ciclo no livro de Apocalipse várias vezes, mas estamos seguindo uma progressão. Deus está realizando a sua obra cada vez maior, aplicando o seu juízo. O que vamos ver hoje é o sinal brilhoso que João... E esse sinal do fim dos tempos, ele traz mensagem que encoraja, que anima o povo de Deus. O sinal do fim dos tempos traz uma mensagem especial para aqueles que creem em Deus, para o povo de Deus. Nós vamos ver então 2 elementos desse sinal grande e maravilhoso do fim dos tempos. Qual é o primeiro elemento aqui? Vejamos os versículos de 1 a 4. Aqui podemos ver o encorajamento por meio do louvor dos vencedores. Podemos ver a mensagem de ânimo, de encorajamento, de incentivo para o povo de Deus ter certeza de que o seu povo, aqueles que creem em Deus, não serão perdidos. Eles não serão derrotados. Serão salvos e vão poder expressar louvor a este Deus que tem guardado suas vidas. Então podemos ver exatamente isso nos versículos de 1 a 4. Note que logo no versículo 1, João mais uma vez começa a descrever sua visão. Vi no céu. João estava preso na ilha de Patmos,
Ele estava sendo perseguido, como toda a igreja estava sendo perseguida ali no final do primeiro século. João estava preso, mas ele estava recebendo essas mensagens diretamente do Senhor Jesus, e ele foi levado a uma situação que ele podia ver acontecimentos futuros, como se estivesse acontecendo diante dele naquele momento. Por isso ele diz: vi no céu. A essa altura, já não sei quantas vezes nós vimos João dizer: vi, olhei, ouvi. Ele estava ali então cheio de descrições que ele estava recebendo de uma maneira muito especial. E aqui mais uma vez ele começa a descrever algo que ele estava vendo. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Esse é justamente o nosso tema, o sinal grande e maravilhoso. João, o apóstolo, um dos 12 dos discípulos de Jesus, estava cativo em Pátimos por conta da perseguição do Império Romano, ali no final dos anos 90, do primeiro século da era cristã. E ele estava recebendo essas revelações de Cristo Jesus. Aqui no capítulo 15, João então descreve uma dessas visões celestiais a respeito do futuro. Ele descreve o sinal grande e maravilhoso, praticamente descrito em dois cenários. No primeiro cenário, João vê dois objetos. Veja só o que ele diz aqui. Ele diz que vê um mar de vidro misturado com fogo. Ele também vê, um pouquinho à frente vamos notar isso, os que venceram a besta. Algumas pessoas que venceram a besta. Então, o que é um mar de vidro? Mar de vidro misturado com fogo. É o que nós podemos ver no texto. Agora, vamos para entender, novamente, voltar um pouquinho para o capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 6, citou pela primeira vez a expressão mar de vidro. E o que é esse mar de vidro? Notemos lá o que diz Apocalipse 4, 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui nós vemos João descrevendo o trono de Deus mais uma vez. Ele estava diante do Deus, Criador do universo. Ele pôde lembrar então da sua soberania, falando sobre o trono e da beleza que envolve a sua santidade. E ele diz que estava vendo um mar de vidro, que estava ali então ao redor do trono de Deus. Esse mar estava diante do Cordeiro. Esse mar estava diante do Cristo Jesus, que estava sentado no trono. Também no capítulo 4, versículo 2, podemos ver o seguinte, João dizendo: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, falando sobre Jesus. João, então, está aqui descrevendo a beleza da santidade do Senhor, dizendo que havia um mar semelhante a um cristal, que estava diante do trono de Jesus Cristo. Esse trono praticamente dá a entender que estava numa posição em que havia um pavimento transparente, cristalino diante dele, indescritível aos termos humanos, mas que impressionava o apóstolo João. João estava falando sobre a presença de Deus. O que eu pude refletir um pouco, porque João estava tentando nos trazer uma imagem de algo maravilhoso, indescritível. E aí, humildemente, talvez muito longe daquilo que João fez, ouviu, eu imaginei uma viagem que eu fiz, que para mim foi impressionante, mas para quem é da área, fala, né? Quando eu viajei para o lado do Rio Negro, né? E eu fiz um passeio ali e vi então aquelas águas cristalinas, entre aspas, porque é mais escuro, mas brilhante e quase que paradas, como um espelho. Eu realmente fiquei pensando na beleza que Deus criou nesse universo que aponta mais uma vez para a sua soberania, para a sua criatividade, para o seu ato criador, para a sua majestade. Agora imagine o que João estava vendo. Talvez algo que ele nunca tinha visto algo parecido. E ele estava impactado por aquilo. Você consegue imaginar como seria descrever o trono de nosso Senhor Jesus?
como é que poderia ser descrito a beleza da sua santidade? João está tentando fazer isso. João está falando sobre esse mar maravilhoso e indescritível em termos humanos. Mas ele também fala que estava misturado com fogo. Isso nos faz entender que, diante da santidade do nosso Deus, diante da sua beleza e da sua soberania, nós não podemos esquecer que Ele também é um Deus justo e que aplica os seus juízos. E o fogo nos faz lembrar dos atos de justiça de Deus. Na maioria das vezes, nas Escrituras, quando a expressão fogo aparece nesse sentido. É por isso que é perigoso alguns crentes ficar pedindo fogo dos céus, né? Senhor, que mande fogo sobre nós. Eu não quero, tá? Mas já basta estar em Manaus, né? E já tá bom. Apesar que estamos nos dias, né, gente? A minha esposa está assim, se Manaus for sempre assim, né? Deus é tão bom, mas não é. Ela vai saber logo que, enfim, ela sabe. João viu dois objetos, assim dizendo, né? O primeiro, esse mar de vidro, expressando a justiça de Deus. Mas ele também viu os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Nós já falamos sobre este assunto em alguns dos capítulos atrás. A besta é uma referência a alguém que vai aparecer nesse cenário como uma oposição a Deus, clara, e que vai enganar muitas pessoas. A besta, uma fera, alguém que aos olhos de Deus não é descrito como pessoa, mas como alguém com muitas ações malignas, satânicas, enganando muitas e muitas pessoas. E inclusive vai perseguir qualquer um daqueles que estiverem se convertendo a Cristo. Porque na grande tribulação também haverá pregação. Haverá a mensagem do Evangelho. Será pregado o Evangelho pelas duas testemunhas, será pregado pelos 144.000 judeus, enfim, a pregação vai acontecer, alguns vão se converter, mas serão perseguidos imediatamente e terão que suportar perseguições da besta, do anticristo, falso profeta, e muitos vão até mesmo morrer, vão ser levados à morte, porque creem em Cristo. Mas estes, que inclusive poderão ser mortos, não serão chamados de derrotados, não serão chamados de como pessoas que foram vencidas ou destruídas. A perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. Deus vê aqueles que morrem, inclusive morrem por Ele, como vitoriosos e não como derrotados. É exatamente isso que nós temos que lembrar. Diante de Deus, aqueles que chegam a dar a sua vida para não negá-lo, para não abandonar a fé, para seguir com Ele, não serão tidos como perdidos ou derrotados, mas sim como salvos, vitoriosos, vencedores. E João está animado, encorajado por ver não só o trono de Deus, o mar de vidro, mas também por ver pessoas que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Também então João viu esses vencedores. Não são, como já mencionei, pessoas que foram derrotadas, mas que foram perseguidas sim, com a ação extrema da trilogia maligna, que nós já mencionamos, o dragão, que é Satanás, a besta da terra, que é o falso profeta, a besta do mar, que é o anticristo, mas por eles não adorarem a besta e a sua imagem, apesar de serem mortos, terão feito a escolha certa. Por quê? Porque estarão seguindo a Cristo, o Cordeiro. E aqueles que morrem por causa de Cristo, não perderão a sua vida. E a mesma mensagem para os nossos dias. Aqueles que querem ganhar a vida, devem perdê-la. Devem entender que nada vale mais a pena do que ser fiel a Cristo Jesus. Há uma boa reflexão aqui para nós. Será que, ao olhar aqueles que estarão no futuro, passando por dias difíceis, sendo perseguidos, que estarão dispostos a morrer, será que nós hoje não devemos nos avaliar e começar a pensar se estamos realmente nos entregando ao reino de Deus? Se estamos dispostos a enfrentar dificuldades da vida, mas ainda assim para honrar o nome dele, de não abrir mão da fidelidade,
Deus espera que a sua igreja seja fiel sempre. E essa mensagem traz esse encorajamento para aqueles que seguem a Jesus. Aqueles serão vitoriosos, porque terão feito a escolha certa de adorarem somente ao Cordeiro e não à besta e aos seus planos. Alguns morrerão, é verdade, mas serão vitoriosos, porque aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Essa é a mensagem do nosso Senhor. A mensagem de João, então, é de esperança. Ele está dizendo, olha, vale a pena sofrer por Cristo. Lembre-se que estamos pensando aqui no primeiro século da era cristã, João escrevendo um livro para encorajar a igreja perseguida. Basicamente ele está dizendo, irmãos, apesar da perseguição do Império Romano, apesar dessa pressão toda, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus. Continuemos firmes, porque hoje devemos viver assim, aqueles que estarão no futuro deverão viver assim também. A mensagem era para que eles enfrentassem a perseguição do Império Romano, e da mesma forma nós hoje, se formos perseguidos, devemos entender que qualquer perseguição de hoje não chegará nem perto da perseguição dos dias da grande tribulação. Sejamos fiéis ao Senhor hoje. Veja ainda que João descreve esses vencedores. Ele diz, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Então, os vencedores estavam diante do trono de Jesus Cristo. Não tem como imaginar lugar melhor para estar. Nos céus, diante do Senhor Jesus. Eles estarão junto a esse mar de vidro, diante da presença majestosa de Deus. E ainda, aos vencedores serão dadas harpas, diretamente por quem? Viu aí no texto? Dadas por quem? Por Deus. Deus dará harpas para os vencedores. Mais uma vez, demos a ênfase do desejo de Deus de ser adorado por cânticos, por louvor, por instrumentos. Eu fiquei animado, porque eu não toco nada, e nos céus eu poderei tocar alguma coisa, não é? Então, veja como Deus, Ele é um Deus que deseja adoração. Tanto que na sua presença, há vários seres que estão praticamente vivendo toda a eternidade para adorá-lo. Os 4 seres viventes, que descrevem de certa forma alguns seres angelicais, outros anjos, e todos aqueles que chegarem diante dele também vão entoar cânticos e louvores. Portanto, devemos nos animar também quando cantamos aqui, porque estamos aqui na terra experimentando um pouco daquilo que Deus deseja para toda a eternidade. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, se envolva com a música, com a adoração, participe do culto com entusiasmo, pense nas letras que estamos cantando, coloque o seu coração focado no Cordeiro, em nosso Deus, louvemos ao Senhor, como diz os Salmos tantas vezes. E ainda temos agora João descrevendo um outro elemento. O que eles faziam, esses vencedores? Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Nós temos aqui algo bem interessante. Primeiro, uma citação de Moisés. Moisés, o líder de Israel, o líder que tirou a nação do Egito, do cativeiro. Esse homem que Deus tão tremendamente usou, é chamado aqui de servo de Deus. Uma questão para nós pensarmos é, se nós tivéssemos que ser descritos por alguém, como que nós seríamos? Se alguém estivesse falando sobre mim, sobre você, qual seria a descrição que viria em torno do nosso nome, logo depois do nosso nome? Moisés teve esse privilégio, digamos, de ser identificado como um servo de Deus. Que sejamos servos. Você, às vezes, tem que lembrar, como eu, que se somos servos, devemos o quê? Servir. Se somos servos, não precisamos de reconhecimento de ninguém. Que diminua eu. Mas por que a gente fica irritado quando alguém não nos trata bem? Por que a gente responde mal quando alguém nos trata mal? Por que queremos resolver as coisas, às vezes, com ira? Por que ficamos irritados com pessoas?
Todas as vezes que agimos assim, estamos muito longe de sermos servos, porque servos não reagem. Servos glorificam a Deus com as suas vidas, com as suas palavras. Um servo, ele não se envolve em contenda. Um servo não fica participando de uma reunião de ministério causando confusão com seus demais integrantes. Um servo, ele sabe respeitar a liderança. Um servo ouve um líder e se submete. Um servo, ele olha para o seu cônjuge como alguém que ele pode servir e não fazer exigência deles. E assim por diante. Moisés foi chamado de servo. Que o nosso desejo também seja verdadeiramente de ser reconhecido como servos do nosso Deus. Agora, temos algo também interessante aqui. Moisés serviu a Deus, serviu o povo, e temos aqui uma descrição do cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Bem interessante isso, porque Moisés, aquele homem que quando foi chamado por Deus, que disse que tinha dificuldade no falar, que não queria falar com o faraó, começou a escrever, né? Escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e vários cânticos. Sabe o que isso nos lembra? Nós não podemos dizer não para chamados de Deus. Ele capacita. Se Ele chama, Ele capacita. E este que era pesado no falar, ele escreve cânticos. Como nós encontramos em Êxodo, capítulo 15, também um outro cântico em Deuteronômio, Salmo 90, são cânticos de Moisés, e que ficaram marcados na história, porque o povo se lembrava do que aconteceu e cantavam músicas dele. E também o cântico do Cordeiro, o cântico de adoração a Jesus Cristo. No futuro, os vencedores cantarão diante do mar de vidro, cantarão diante do trono de Deus, e cantarão algo parecido com o que nós encontramos em Êxodo 15, 11. Só para você ver a semelhança. Êxodo 15, 11. Veja o que diz lá. Vamos ler juntos? Êxodo 15, 11. Diz assim. Vamos. Ó Senhor, a música é uma maravilhosa maneira de expressar louvor, gratidão, alegria e adoração a Deus. Esse cântico de Moisés foi escrito logo após a libertação do povo de Israel do Egito. E ele então se expressou assim, louvando a Deus. O que nos mostra que todas as vezes que temos razões para dar graças a Deus, e que isso acontece muito em nossa vida, devemos cantar, devemos exaltá-lo, devemos celebrar, inclusive a redenção que temos, a salvação que temos por meio do Cordeiro. Assim como o povo de Israel celebrou a libertação da escravidão do Egito. Assim como os vencedores que estarão lá nos céus, estarão exaltando a Cristo que os salvou. O cântico dos vencedores. Diz o texto, versículo 3: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. De forma resumida, nós temos aqui 3 destaques de atributos de Deus: Todo-Poderoso, Soberano e Santo. Todo-Poderoso, Rei das Nações, ou seja, soberano e santo. Isso traz várias lições para nós. Uma delas é que a nossa adoração deve ser realmente voltada para Deus. E devemos nos referir a Ele de acordo com as descrições que encontramos nas Escrituras. Logo, qualquer tipo de música de adoração que use palavras direcionadas a Deus, que não sejam termos bíblicos, devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado com a expressão de se dirigir a Deus como se fosse um igual a nós.
Temos que cantar reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Temos que louvá-lo porque Ele é o Deus soberano. Temos que exaltá-lo reconhecendo que Ele é santo. Isso não nos dá direito de tentar tratá-lo como um irmão, né, nosso do dia a dia. Ele é digno de expressões de reverência, de exaltação. Logo, temos que até pensar muitas vezes, às vezes, sobre nossos comentários sobre Deus no dia a dia. Às vezes até sobre, a tentativa de fazer algo engraçado, ou alguma ilustração, alguma piada, que pode envolver o nome de Deus. E devemos tomar cuidado com isso, porque isso pode ser uma falta de reverência. Tomar cuidado, às vezes até, aqui vale uma reflexão para aqueles que estavam no acampamento, cuidado com as maneiras de fazer esquete com a pessoa de Deus. Temos que lembrar que Ele é digno de reverência, o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, o Santo dos Santos. O Todo-Poderoso porque Ele é aquele que tem poder incomparável. E por que é bom lembrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Porque quando nós entendemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não temos por que ter temor na vida. Aqueles irmãos do passado estavam sendo encorajados e animados a não se abalarem com as perseguições. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Inclusive estavam lembrando que os vencedores, aqueles que poderão até passar pela morte, ainda vão exaltar a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que não quer dizer que tem que fazer todas as coisas que nós queremos. O Todo-Poderoso que inclusive pode permitir que passemos pela morte. Mas Ele não deixou de ser Todo-Poderoso. Às vezes temos um entendimento muito errado do poder de Deus. Achando que Ele tem que nos curar, achando que Ele tem que nos dar os empregos que nós queremos, que Ele tem que nos dar isso e aquilo. Não é isso. Ele é o Todo-Poderoso porque Ele é aquele que é onipotente, que tem poder incomparável, que pode fazer o que quiser, quando quiser. E aqueles que entendem isso, tranquilizam os seus corações. Ficam em paz, confiam nele, apesar das lutas que a vida pode trazer. Nós podemos perder entes queridos, nós podemos passar por enfermidade, podemos passar por situações adversas. Isso não quer dizer que Deus deixou de ser todo-poderoso. Pelo contrário, se cremos nele e ele está permitindo, então vamos aprender com ele. Vamos aprender a confiar nele. Também, ele é aquele que nos desafia a olharmos mais atentamente para o que ele está fazendo ao nosso redor. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Às vezes nos falta a sensibilidade de enxergar o que Deus tem feito. Às vezes nos falta a sensibilidade de ver o que Deus está fazendo em cada momento. Precisamos reconhecer os teus atos para crescermos mais na admiração dos teus feitos. Rei das nações, somente Deus é soberano. Não era César, do Império Romano, que tinha domínio sobre a terra, e que terá, não será a Babilônia, o império que surgiu nos dias de Daniel e que vai ser citado aqui como império que nós vamos citar mais algumas vezes à frente, ou qualquer outra nação dos dias atuais ou vindouros. Deus é o Rei das nações. Ele está acima de qualquer homem ou qualquer liga de governos. Ninguém é como o nosso Deus. E, portanto, aquilo que ele faz como soberano que é, não é como um ditador. Não é como uma pessoa que decide fazer o que quer e de forma injusta. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é justo, inclusive julgando os rebeldes e os ímpios. Ele é justo, inclusive aplicando a justiça para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam os seus planos. Ele é justo, inclusive, na intensidade dos julgamentos. Ele é justo por proteger aqueles que creem nele. Ele é justo por castigar aqueles que rejeitam os seus planos. Mas ele também é santo, digno de temor e reconhecimento. Ninguém é igual a ele. Todas as nações virão e se prostrarão diante dele. E aí a pergunta do cântico é: quem não o temerá? Quem que diante de um Deus tão todo-poderoso, tão soberano, tão santo, não o reconhece?
Uma pergunta retórica, mas a resposta poderia ser: ainda haverá gente que vai rejeitá-lo. Assim como existem pessoas hoje rejeitando a ele. Assim como existem pessoas hoje que, apesar de ouvir sobre o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Soberano, ainda rejeitam. Será que você está em nosso meio e ainda não tem entendido que você tem que se entregar a Jesus? João retrata a segurança dos salvos, os vencedores, para animar os que confiam nele. E é possível ter certeza de que quem crê em Jesus não estará debaixo da sua ira vindoura, porque crê em Cristo, crê no Cordeiro de Deus. Essa é a certeza que podemos tirar desse texto. Mas também é certeza de que aqueles que o rejeitarem serão alvos da tua justiça. Vejamos então agora os versículos 5 a 8 como a advertência por meio da missão dos 7 anjos. O versículo 1, que nós já lemos, diz: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Por que João não descreveu esse sinal como um sinal terrível, como um sinal assustador, mas sim como grande e maravilhoso? Porque, como nós já falamos, para aqueles que creem em Jesus, não é assustador. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, não tem nada de assustador. Na verdade, é algo grande e maravilhoso. Porque, mais uma vez aqui, Deus está no controle de todas as coisas, e os seus planos são perfeitos e justos. Porque, mais uma vez, o anúncio que está sendo feito aqui, que acontecerá no futuro, é mais uma expressão da misericórdia de Deus. Ele está dizendo: olhe, preste atenção, vai acontecer isso. Hoje você tem como fugir da expressão de juízo. Hoje você tem como fugir da condenação. Hoje você pode fazer a escolha de seguir a Cristo. Hoje você pode se arrepender da vida que tem tido. É uma expressão de cuidado de Deus. Nós temos um livro quase que inteiro, Apocalipse, falando sobre o que acontecerá no fim. E por que ainda as pessoas não seguem pelo caminho que devem seguir, que é Cristo. Versículo 5. Depois dessas coisas, veja João descrevendo mais uma das cenas: olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Esses 7 flagelos nós vamos estudar no capítulo 16. Se Deus assim permitir, não no próximo domingo, teremos uma pausa na série, pois será um domingo de Páscoa, e então daremos sequência, se Deus permitir assim, na semana seguinte. Então, por enquanto, vamos apenas ver alguns aspectos preliminares desses 7 flagelos que serão colocados no capítulo 16. Primeiro, note o que João disse: depois dessas coisas olhei. João fala aqui sobre o santuário do tabernáculo, como o local da presença de Deus. Veja como é importante conhecer as Escrituras. Temos que ler a palavra de Deus. Tabernáculo é uma expressão usada no Antigo Testamento, realmente falando sobre uma tenda, um lugar de habitação de Deus com o seu povo, que mais tarde se tornou o templo, dividido também em Santo dos Santos e Lugar Santo. Então tem toda uma teologia, digamos, de Antigo e Novo Testamento, agora se relacionando aqui de forma muito harmoniosa. O Deus do tabernáculo, aquele tabernáculo que Moisés recebeu as instruções de como construir, detalhe por detalhe, que às vezes você está lendo e você quer pular aqueles versículos porque você se cansa, se arrependa disso. Porque ali Deus estava falando: tem que ser do meu jeito, não do seu. Tem que ser nos detalhes que eu estou passando para vocês. Quem está no controle sou eu. Eu serei adorado dessa forma. Essa será a forma de vocês entenderem como é que nós vamos nos relacionar. Eu mando, vocês obedecem. Eu sou digno daquilo que eu estou exigindo de vocês.
Então, da próxima vez que você passar por Êxodo e Levítico, leia com muita atenção cada detalhe do tabernáculo. Ele será citado novamente, então, aqui no livro de Apocalipse, como lugar da habitação do Senhor. O tabernáculo do testemunho, fazendo uma referência, possivelmente, à Arca da Aliança e às tábuas da lei. O tabernáculo de Deus e o seu testemunho, a sua aliança, o seu pacto. Deus estará ali. E dali sairão os 7 anjos. Os 7 anjos sairão do santuário, da presença de Deus, vestidos de uma forma muito especial, que João mais uma vez descreve detalhes. Eu não sei se você tem pensado nos aspectos desse texto aqui, em alguns detalhes. Como é que você descreve alguém quando você começa a pensar na sua vestimenta? Se for como eu, olha, não prestei atenção nada. Está de cor azul e sapato tal cor. Talvez eu lembre isso. Mas João está admirado, porque aquilo o chamou para reflexão. Cada parte. E ele começa a dizer, os anjos sairão de lá assim, assim e assim. Estava admirado pela beleza daqueles anjos. Mas anjos que, apesar de toda a beleza, estarão aplicando juízo. Porque, mais uma vez, vemos que aqueles que estão diante do Senhor devem reverenciá-lo. Aqueles que estão diante do Senhor devem adorá-lo. Aqueles que estão diante do Senhor devem obedecer às suas ordens. E os anjos saem da presença de Deus para aplicar a ira de Deus. Semelhante ao que a gente vê em Mateus 13, não vamos ler agora, mas naquele capítulo das parábolas, Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, e diz que os anjos serão os ceifeiros nos fins dos tempos, que o Filho do Homem mandará os seus anjos para a aplicação de juízo. Os anjos são servos de Deus, e Deus vai enviar os anjos, inclusive, para aplicar as 7 taças, os 7 flagelos. A ira de Deus foi se acumulando, e, simbolicamente, foi enchendo taças, que agora serão derramadas. E será a fúria mortal de Deus sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que não se arrependerão. Deus julgará a terra com intensidade, fazendo com que os anjos derramem as suas disciplinas, os seus castigos, os seus golpes de punição sobre os que estarão na terra. Deus pode fazer isso, com justiça. Você pode lembrar das pragas do Egito. Deus falou para o faraó, deixa meu povo ir. E o faraó com o coração endurecido. E Deus foi aplicando pragas sobre todo o Egito. E assim mostrando que Ele é o Deus soberano. Mostrando que Ele é o Deus que tem controle sobre todas as coisas e não os deuses egípcios. Até porque cada deus egípcio, de alguma maneira, são vários, mas ali foram alguns, foram combatidos com a própria praga. O Nilo não é divino, e Deus castigou o rio Nilo. E assim, então, cada um dos outros deuses até chegar no ponto de tirar os filhos primogênitos, inclusive do faraó. Veja mais uma vez, então, o que aconteceu no Antigo Testamento como uma progressão de castigos divinos. Anúncios, advertências, mas resistência dos homens. Assim também será no fim dos tempos. Anúncios, advertências e ainda teremos resistência dos homens. Mas Deus estará na sua glória e no seu poder. Todos os seres devem temer a grandeza de Deus. Todos os seres devem respeitar o agir de Deus. Todos devem reverenciar o grande e poderoso Deus. E agora, os 7 anjos só poderiam voltar para a presença de Deus depois do cumprimento da missão deles. Depois da aplicação dos flagelos sobre a humanidade. Pois nenhum mal prevalecerá contra Deus. Toda injustiça será devidamente punida. E vale refletir um pouquinho sobre alguns elementos do texto, porque é conhecimento bíblico, né? Porque fala aqui no versículo 8 sobre a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Mais uma vez encorajo os irmãos
a sempre estarem lendo as Escrituras, conhecer o Antigo Testamento, entender o que nós cantamos em uma das músicas, de que muitas vezes essa fumaça se refere à presença de Deus, à sua glória, que é indescritível e deve ser respeitada e reverenciada. Deus, na sua glória, exercerá o seu poder. Concluindo, nós vimos aqui a descrição do sinal grande e maravilhoso. O sinal do fim dos tempos traz a mensagem especial para todos nós hoje, para todo o povo de Deus. Qual a mensagem? A mensagem de que podemos nos animar, podemos nos encorajar, sabendo que os vencedores estarão com o Senhor, sabendo que Deus será adorado por aqueles que o escolheram, que foram salvos por meio do Cordeiro. A salvação é garantida, não há dúvida a respeito disso. Devemos louvá-lo, servi-lo para todos sempre. Por outro lado, devemos lembrar da advertência, a advertência da missão dos 7 anjos. O que Deus fará no futuro deve impactar as nossas vidas hoje. O que Deus há de fazer deve mexer conosco hoje. Devemos crescer em admiração, em louvor, em submissão, em reverência. Devemos nos sentir entusiasmados e encorajados para pregar a palavra dele, de colocar o anúncio dos teus planos sobre outras pessoas, para que elas também creiam em Jesus. E aqueles que não têm Jesus Cristo, que não creem nele, devem também ter suas vidas impactadas hoje, sabendo o que há de acontecer no futuro. Com Deus não se brinca. Nós falamos isso na semana passada. Nós não podemos zombar de Deus. Se você ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, você está mais uma vez sendo advertido hoje sobre o que acontecerá com aqueles que rejeitarem o plano de Deus. E você vai continuar vivendo assim? Lembre-se, hoje você tem fôlego. Hoje você pode escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você já tem Cristo como Senhor e Salvador, como é que tem sido a sua vida de submissão, respeito, reverência? Continue neste caminho, certo de que esta é a forma de adorar aquele que é o vencedor, o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de toda honra e toda glória. O adoremos sempre. Amém. Oremos. Senhor, a tua palavra nos encoraja a seguirmos fielmente no caminho do Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Obrigado pela salvação por meio dele. E como é bom ter a certeza, a convicção da salvação. Como é bom saber que estaremos com o Senhor para todos sempre. Como é bom saber que diante do Senhor, todos aqueles que creem no Cordeiro estarão um dia entoando louvores, cantando, exaltando o Senhor como vencedores. Mas também, Senhor, que nós cresçamos no temor ao refletir sobre a sua ira, sobre a sua justiça. Que isso nos leve a maior santidade, que nos leve a maior reverência, que nos leve a anunciar o Evangelho para outras pessoas que precisam de Cristo. E também, Senhor, que pessoas que talvez possam estar ouvindo várias vezes a mensagem do Evangelho, que ainda não se entregaram ao Senhor, que se arrependam desse modo de viver e que entendam que não existe outra maneira melhor de viver se não for seguindo o Senhor Jesus. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, como tu és digno. Em nome de Jesus. Amém.